Olá, tudo bem? Nós vimos até agora duas leis primárias, a lei de amor e a lei de ação. A combinação dessas duas leis primárias forma uma importante lei secundária, que é a lei de caridade. Caridade é justamente amor em ação. A natureza da lei deve ficar bem clara. O amor é a harmonia da mente. Caridade, portanto, é a harmonia da mente em ação. Caridade não é dar sopinha para pobre e consolar pessoas aflitas. Essas coisas podem ser necessárias eventualmente, mas a caridade não pode se resumir a isso, e isso não pode ser sinônimo de caridade. No vídeo anterior, quando eu falei da lei de ação, nós vimos o posicionamento de Jesus em relação ao servo preguiçoso na parábola dos talentos. Os preguiçosos e vagabundos são parasitas da sociedade. E se nós os sustentarmos, estaremos contribuindo decisivamente para que a preguiça e a vagabundagem se perpetuem e para que o número de preguiçosos e vagabundos aumente cada vez mais. No tempo de Jesus havia mendigos e Jesus mantém a tradição de dar esmolas aos mendigos. Mas o ensino de Jesus precisa ser contextualizado. Se nós acatarmos o ensino de Jesus sem contextualização, nós estaremos apenas repetindo padrões mentais deficientes. Para os antigos israelitas, as deficiências físicas eram sinal de pecado. Cegos, aleijados e leprosos eram vistos como pecadores que estavam pagando pelos seus pecados. E como pecadores, eles eram afastados da vida em sociedade. Não podiam nem mesmo exercer a sua religião. É nesse contexto que a esmola para os mendigos era considerada como algo legítimo. Não se tratava de sustentar pessoas que, por um motivo qualquer, optaram por mendigar. Eram pessoas que dependiam da esmola para o seu sustento. Antes de nós analisarmos as passagens que tratam da caridade, as passagens dos evangelhos, é preciso dizer que não existe nenhuma palavra específica no texto original grego do evangelho para designar a caridade. São Jerônimo, lá na virada do século IV para o século V, foi incumbido pelo Papa Damaso I de traduzir a Bíblia para o latim. Jerônimo traduz algumas vezes o substantivo grego ágape, que quer dizer amor, para o substantivo latino caritas, que quer dizer caridade. Jerônimo achou que a palavra caridade traduzia melhor determinados ensinos de Jesus do que a palavra amor. Nós não encontramos a palavra caridade nos evangelhos, mas o conceito de caridade está presente no ensino de Jesus. O primeiro ato da vida pública de Jesus, no Evangelho de Lucas, é a leitura de um livro na sinagoga. Está escrito assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isso está em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Esses atos mencionados no livro de Isaías podem ser entendidos como atos de caridade: evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Os evangelhos não narram nenhuma proclamação da liberdade aos cativos, os escravos, por parte de Jesus. Essa proclamação da liberdade aos cativos, então, deve ser entendido no sentido figurado, como uma liberdade mental. Lá em João capítulo 8, versículo 32, Jesus diz a famosa frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São três palavras que nós precisamos compreender: conhecer, verdade e libertação.
Conhecer na Bíblia tem um sentido muito mais profundo do que o usual. Lá no Gênesis, quando Adão manteve relações sexuais com Eva, é dito que Adão conheceu Eva. Conhecer na Bíblia pressupõe intimidade, reciprocidade, contato. Uma relação pessoal entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido. Verdade é a tradução da palavra grega aletheia. Claro que isso no grego, né? Aletheia é composto pelo prefixo a, com o sentido de negação, e a palavra leté, que quer dizer esquecimento. Da palavra grega leté é formada a palavra letargia, que é um estado mórbido com aparência de morte. Então, essa aletheia é o despertamento, é o desvelamento do que estava esquecido. É despertar da letargia, sair do torpor da letargia, deixar o estado de morte aparente da consciência e despertar para a verdadeira vida. Libertação se refere àquele que é livre em oposição àquele que é escravo. Esse é o sentido da tradução do grego. Nós temos que lembrar que no tempo de Jesus, a escravidão era uma coisa comum. Os escravos eram uma das classes que compunham a sociedade. Então, conhecereis a verdade e não serás escravo. Esse é o sentido, né? Enquanto nós não conhecemos a verdade, nós somos escravos. Conhecereis a verdade vos libertará, pode ser entendido como tereis intimidade com aquilo que foi revelado e então deixarás de ser escravo. A libertação dos cativos, então, deve ser entendida num sentido mental, voltado para a consciência. O mesmo pode ser entendido em relação à restauração da vista aos cegos. Embora sejam narrados nos evangelhos curas de cegos realizadas por Jesus, nós sabemos que a cegueira a que Jesus se refere é a cegueira mental. A impossibilidade por parte das pessoas de ver a realidade da mente. Lá no Evangelho de Mateus, tem um ensino mais direto de Jesus a respeito da caridade. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. A recomendação de Jesus, ao falar em exercer a vossa justiça, se refere à prática de boas ações que para os israelitas tornam o homem justo aos olhos de Deus, ou seja, ajustado às leis de Deus. As principais destas ações ou obras são tratadas por Jesus na sequência do Sermão da Montanha: dar esmola, orar e jejuar. Isso está tudo no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Essas três ações eram consideradas como o exercício da justiça pelos israelitas. E se você não entende isso como justiça, você vai entender quando eu tratar da lei de justiça. Eu disse agora há pouco que não existe no Evangelho uma palavra específica para designar a caridade, mas há uma palavra grega nos textos evangélicos que transmite perfeitamente o sentido de caridade no ensino de Jesus. Logo depois de contar a parábola do bom samaritano, no capítulo 10 de Lucas, que é considerado um exemplo clássico de caridade, Jesus pergunta ao seu interlocutor quem parece ser o próximo do homem que havia caído nas mãos dos salteadores. E a resposta é: o que usou de misericórdia para com ele. Usou de misericórdia é a tradução de poiesas to eleus. Fez o eleus. Eleus é normalmente traduzido como misericórdia, piedade, compaixão, mas o seu sentido no ensino de Jesus é de caridade, ou seja, harmonia mental em ação. Nós temos a confirmação do uso dessa palavra com o sentido de caridade nesta passagem. Quando, pois, deres esmola, a palavra traduzida como dar esmola é elemusinem, um verbo derivado de eleus.
quando deres esmola, quando agires com misericórdia, ou com piedade, ou com compaixão. Poderíamos traduzir perfeitamente como quando fizeres a caridade. Jesus recomenda não tocar a trombeta diante de nós mesmos quando fizermos a caridade. A trombeta a que Jesus se refere era um chifre de carneiro, o shofar. O shofar era usado pelos israelitas para anunciar acontecimentos especiais, como a coroação de um rei, ou a abertura de uma festa religiosa, ou em tempos de guerra, uma convocação para a batalha ou aviso de uma invasão inimiga. Ao recomendar que nós não toquemos a trombeta diante de nós mesmos quando fizermos a caridade, Jesus está nos alertando que o trabalho em benefício do próximo não deve ser anunciado como se fosse um acontecimento especial. Se nós fazemos algo pelo próximo, isso deve ser uma decorrência natural do fato de nós sermos todos um. Cada um de nós é uma diferente manifestação da mente, mas nós somos todos um. Praticar a caridade é fazer com que a harmonia da mente prevaleça. Jesus não está proibindo a prática de boas ações diante dos homens. Isso seria insensato e até contraditório com a recomendação que ele nos faz quando diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ora, se é para fazermos brilhar a nossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras, ou para que vejam os nossos bons trabalhos, a palavra ergon pode ser traduzida como obra, ação ou trabalho, então não é para nós deixarmos de fazer o bem diante dos homens, pelo contrário, o que temos que evitar é fazer o bem a fim de sermos vistos pelos homens, ou seja, com a finalidade precípua de sermos vistos pelos homens. O interesse que nos move a fazer o bem não pode ser o interesse de sermos vistos, nem o interesse de financiar um terreninho em nosso lar, a 2 quadras da casa da mãe do Lísias, em suaves prestações de bônus hora. Jesus diz que quando trabalharmos em benefício do próximo, nossa mão esquerda deve ignorar o que faz a nossa mão direita. Por que Jesus chamou atenção em relação a isso? O bom senso diz que quando ajudarmos alguém devemos agir com discrição, até para evitarmos constrangimentos ao favorecido. Mas o sentido do ensino de Jesus não é esse. As pessoas que foram curadas por Jesus eram pessoas que estavam afastadas da sociedade por causa das suas doenças. O objetivo de Jesus não era simplesmente beneficiar aquelas pessoas, mas, mais importante do que isso, seu objetivo era reintegrar aquelas pessoas à sociedade. Aquelas pessoas tinham que deixar de ser um peso morto para a sociedade e voltar a contribuir pelo coletivo. Por isso, os constantes cuidados de Jesus para que as curas ficassem em segredo. E por isso o ensino de Jesus de que a caridade deve ser feita em sigilo. O trabalho em benefício do próximo não pode de modo algum se constituir numa razão em si mesmo. E a compreensão dessa verdade torna o lema de Kardec, fora da caridade não há salvação, absolutamente ridículo e anacrônico. O mérito da caridade não pode estar apenas em ajudar ou beneficiar uma pessoa, mas em proporcionar àquela pessoa condições para que ela possa viver em harmonia consigo mesma e com o próximo. Para que tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando fazemos o bem, seja um favor, um serviço, um gesto, uma oração ou mentalização, devemos fazê-lo em secreto, de nós para conosco, como algo íntimo e espontâneo. O Pai que vem em secreto é o Eu Sou. O Eu Sou está sempre observando, nada escapa ao Eu Sou. Muitos manuscritos antigos trazem no final dessa passagem, como nós vemos na transcrição do Textus Receptus, que está disponível na internet, entofanerô, que quer dizer manifestamente. O que fazemos entocriptô, o Eu Sou nos devolve entofanerô. Literalmente, o que fazemos no escondido, o Eu Sou nos devolve no manifesto. Ou,
O que fazemos no escuro, o eu sou nos devolve no claro. Uma tradução mais literal seria assim: e teu pai que vê no escondido te devolverá manifestamente. Ou seja, o eu sou que vê o que se passa em nosso íntimo nos devolve a nossa ação manifestamente, claramente, visivelmente. Jesus está afirmando que o eu sou nos devolve as ações que praticamos conforme elas são geradas em nosso íntimo. Nossas ações, antes de serem manifestadas, são pensamentos. Tudo começa pelo pensamento. Nossos pensamentos determinam o que eu sou, o que o eu sou nos há de entregar. Eu citei a parábola do bom samaritano como um exemplo clássico de caridade. Vamos relembrar a parábola. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, eram os remédios da época, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, moeda da época, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então pergunta Jesus: Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Isso está em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Jesus cita o mandamento que diz para amar o próximo como a si mesmo. Esse mandamento não é de Jesus, é de Moisés, e ele é atribuído a Javé. Lembrando que Javé quer dizer eu sou. O mandamento diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está lá no Levítico, capítulo 19, versículo 18. O mandamento se reportava apenas aos filhos de Israel, ou seja, aos israelitas. Aos israelitas era ordenado que se amassem uns aos outros como a si mesmos, mas isso só valia para eles, entre eles. Por isso, o doutor da lei, aqui chamado de intérprete da lei, por isso que ele pergunta para Jesus: Quem é o meu próximo? O doutor da lei quer que Jesus explique quem é o próximo. Quer que Jesus ou confirme a lei de Moisés ou explique o seu modo de interpretar essa lei. E então Jesus conta a parábola como um meio de explicar. Todas as interpretações que eu vi até hoje sobre essa parábola interpretam pelo lado do samaritano. De acordo com essas interpretações, nosso esforço deve ser no sentido de agir como o samaritano. Para o samaritano, o próximo era quem estava próximo naquele momento, no caso, o homem que foi assaltado. Acontece que Jesus não perguntou quem era o próximo do samaritano. Jesus perguntou quem era o próximo do homem que foi assaltado. Logo, o exemplo que Jesus quer nos dar não é que nós devemos agir como o samaritano. O exemplo que Jesus está nos dando é que o nosso próximo é o samaritano. O nosso próximo é aquele que age como o samaritano. Preste atenção, eu não estou dizendo que nós não devemos agir como o samaritano, não é isso.
Mas Jesus não contou essa parábola para dar um exemplo de caridade. Não é esse o contexto e não foi essa a intenção de Jesus. Jesus contou essa parábola para dar um exemplo de quem é o nosso próximo. O doutor da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E quando Jesus termina de contar a parábola, Jesus pergunta ao doutor da lei quem é o próximo do homem que foi assaltado. O sentido da parábola, então, é a partir do ponto de vista do homem que foi assaltado, e não a partir do ponto de vista do samaritano. O nosso próximo, de acordo com esse ensinamento de Jesus, é aquele que age conosco como o samaritano agiu com o homem que foi assaltado. O nosso próximo, portanto, é aquele que nos beneficia, aquele que zela por nós, aquele que se importa conosco sem se importar com as convenções sociais. De acordo com o que narra o Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, quando Moisés libertou o povo da escravidão no Egito e conduziu as 12 tribos de Israel pelo deserto em busca da terra prometida, ele designou que a responsabilidade pela religião caberia aos levitas, aos descendentes da tribo de Levi, que curiosamente era a linhagem do próprio Moisés. Os sacerdotes eram os descendentes de Arão, irmão de Moisés, e os levitas eram os demais membros da tribo de Levi. Eram todos pessoas responsáveis pela religião, pessoas teoricamente seguidoras das leis de Deus. Os samaritanos, por sua vez, embora tivessem uma origem em comum com os judeus, eles haviam se afastado, misturaram-se a outros povos e adquiriram outros costumes. O que separava realmente judeus e samaritanos era principalmente o fato de os samaritanos não aceitarem os livros dos profetas. Eles aceitavam apenas a Torá, equivalente ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E também eles não reconheciam Jerusalém como local de culto. O local de culto dos samaritanos era Gerizim. A parábola do bom samaritano é o exemplo perfeito de que não são os rótulos que se dá às pessoas que as tornam melhores ou piores. Isso demonstra claramente que Jesus não fundou nenhuma religião e não estava preocupado com rótulos religiosos. O sacerdote e o levita eram homens religiosos, e a sua religião não serviu de estímulo para que eles ajudassem o homem assaltado. Pelo contrário, foi exatamente por causa da sua religião que eles passaram reto. Por quê? Porque como religiosos que eram, eles deviam praticar as leis de pureza da Torá, que estão lá no Levítico. E essas leis de pureza os proibia de se aproximarem dos estrangeiros, dos mortos e dos doentes. O apego às leis de pureza da Torá foi o motivo prático pelo qual o sacerdote e o levita evitaram a aproximação com o homem assaltado. Ele poderia estar morto ou doente, e isso legalmente os tornaria temporariamente impuros. O samaritano pode ser visto sim como o modelo ideal de caridade. Ele não levou em consideração o perigo da estrada, a possibilidade de ser confundido com um assaltante, as diferenças históricas entre judeus e samaritanos, o tempo despendido, o cansaço físico, já que ele fez o caminho de volta a pé, conduziu o homem no seu animal, a despesa decorrente do seu ato de caridade. Mas o exemplo proposto por Jesus não é esse. O exemplo de Jesus é a partir do ponto de vista do homem assaltado. Quem é o próximo daquele homem? De acordo com a lei de Moisés, os seus próximos eram o sacerdote e o levita, que eram judeus como ele. Jesus está propondo aqui uma inovação na lei de Moisés. O que deve nos distinguir não são nossos rótulos, mas nossas atitudes. Devemos considerar como nosso próximo quem procede para conosco como o samaritano procedeu para com o homem assaltado. E se quisermos ser considerados o próximo de alguém, devemos agir como o samaritano. É o que Jesus recomenda ao doutor da lei. Vai e procede tu de igual modo. Um outro exemplo famoso de caridade presente no Evangelho é do óbolo da viúva. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante.
E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Isso está em Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. Os comentadores dos evangelhos, especialistas em evangelho, dizem que era costume os ricos trocarem seu dinheiro por moedas miúdas, para que ficasse mais tempo inserindo moedas no gasofilácio, que era uma espécie de cofre em formato de trombeta, onde eram colocadas as moedas através de uma pequena abertura. Então eles eram vistos por todos, O barulho das moedas anunciava sua grande doação. Todos percebiam que eles estavam dando grandes somas. Foi a isso que Jesus se referiu quando recomendou que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Era costume, e ainda é, fazer doações visando notoriedade e reconhecimento. Os que agem assim, segundo Jesus, já receberam a sua recompensa. O reconhecimento pelo público já é a sua recompensa. Pessoas como a viúva quase não são vistas, não porque são poucas, mas porque são discretas. Quem dá com o coração não faz alarde da sua doação. É comum que ninguém tome conhecimento dessas pessoas. O mundo tem muitas pessoas como a viúva a que Jesus se referiu. Pessoas que dão de si mesmas para o próximo sem serem percebidas ou reconhecidas. O texto original grego lhe diz que a viúva deu toda a sua vida. Por extensão, a palavra bios pode ser entendida como sustento, assim como nós dizemos ganhar a vida, significando meio de trabalho. Mas a palavra é vida. A viúva representa quem dá da sua vida ao próximo, quem contribui com a coletividade de acordo com as suas condições. A caridade deve ser da própria vida, não do que sobra da vida. Dar sopinha para pobre e consolar pessoas aflitas pode ser, eventualmente, uma forma de caridade. Mas a caridade como lei da mente é viver a vida tendo em mente o coletivo. Eu vivo como indivíduo, mas vivo visando a coletividade. A última passagem sobre caridade nós encontramos ainda no Evangelho de Mateus. E Jesus fala numa linguagem apocalíptica. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Eu não vou fazer aqui uma interpretação detalhada dessa passagem.
explicando expressões como filho do homem, castigo eterno, vida eterna. Isso alongaria demais esse vídeo e não é essa a proposta desse trabalho. Eu já expliquei essas expressões nos meus estudos sobre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. São 2 estudos completos. É claro que esses estudos têm um viés espírita, porque eu os desenvolvi como espírita e, portanto, a influência de ideias espíritas está presente nesses trabalhos. Mas a explicação para essas expressões está lá, nesses trabalhos. Eu pretendo retomar, talvez, um dia, o estudo dos evangelhos, mas sem nenhum viés religioso. Não tenho certeza ainda de que isso seja possível. O futuro dirá. Jesus tem uma característica típica do seu povo, o uso constante de expressões exageradas. É o caso, por exemplo, quando Jesus diz que se o seu olho for motivo de escândalo, você deve arrancar o seu olho. Ou se a sua mão for motivo de escândalo, você deve cortar a sua mão fora. É claro que isso não pode ser levado ao pé da letra. O desconhecimento dessa característica da linguagem de Jesus, que é a linguagem do seu povo na época, e que parece ser uma característica inerente aos orientais, isso é motivo de interpretações equivocadas do ensino de Jesus e quase sempre isso acaba sendo um gerador de culpa, mesmo que inconscientemente. Se você levar esse último ensino de Jesus ao pé da letra, você jamais poderá deixar de ajudar alguém que esteja com fome, ou com sede, ou nu, ou doente, ou preso. E isso é absurdo, absurdo total. Pois nesse caso você ajudaria a todos que se encontram nessa situação indiscriminadamente. Você deixaria de trabalhar para se dedicar exclusivamente a essas pessoas e em breve você não teria mais recursos para ajudar essas pessoas e nada seria resolvido. Além disso, há a importante questão que não pode ser ignorada, de que nós só devemos ajudar quem não tem condições de ajudar-se a si mesmo. Esse negócio de fazer o bem sem ver a quem é uma falácia irresponsável, mentirosa e terrivelmente prejudicial. Se um homem saudável está na rua mendigando e você dá esmola a ele, você está contribuindo para que ele se acostume com essa situação e se torne um parasita da sociedade. A sua aparente boa ação é, na verdade, uma má ação, pois você estará prejudicando ao homem, que está deixando de desenvolver a sua potencialidade através do esforço, e você estará prejudicando a sociedade que carregará no seu seio mais um parasita inútil. Não é assim, não é essa a intenção de Jesus. Jesus está chamando a atenção para um fato ainda dificilmente compreendido. Somos todos um. Somos todos diferentes manifestações da mente. Dependendo do entendimento que se tem de Deus, podemos dizer que somos todos manifestações de Deus, mas a nossa essência é a mesma. Tudo que fazemos para o outro, estamos fazendo para nós mesmos. Tudo que deixamos de fazer para o outro, estamos deixando de fazer para nós mesmos. O outro é, na verdade, uma outra possibilidade de mim mesmo. O conjunto dos meus pensamentos, sentimentos e energias vibra numa determinada frequência. O outro vibra em outra frequência. Apenas isso. Somos uma mesma essência vibrando em frequências diferentes. Algumas pessoas mais suscetíveis podem achar a expressão parasita inútil um pouco dura. Em biologia, parasita é o ser que vive à custa de outro ser, não raro lhe causando dano. Inútil é aquilo que não tem utilidade. Se você nunca viu um parasita inútil da sociedade, ou você vive numa outra sociedade que não a minha, ou talvez você esteja escravizado a um sistema de crenças que lhe tira a lucidez. Eu devo lembrar que os sistemas de crença escravizantes não estão só no campo religioso, mas no campo político também. Se você se vangloria de não ser dominado por um sistema de crenças fechado no campo religioso, mas pauta as suas opiniões e posicionamentos ideológicos por um sistema de crenças fechado no campo político e ideológico, você é um crente dominado por suas crenças, exatamente como aqueles a quem você critica e às vezes debocha.
Mas eu disse que nós não devemos ajudar aquele que tem condições de ajudar-se a si mesmo e prefere não ajudar-se a si mesmo para receber ajuda alheia. Surge então um questionamento legítimo. Se nós somos todos um, se nós somos todos diferentes manifestações de uma mesma mente, ou em última análise, diferentes manifestações do eu sou, que você pode chamar de Deus, como então não devemos nos ajudar indiscriminadamente? Como? Todas as pessoas que existem, que já existiram, são diferentes manifestações da mente. Do pior ao melhor ser humano, todos são, na verdade, um só. A fonte é a mesma. Existem ainda ilimitadas manifestações possíveis, ilimitadas possibilidades de manifestação, ou seja, a humanidade pode melhorar muito ou pode piorar muito. Aquele papinho kantiano-kardeciano de que o progresso é irrefreável é conversa para boi dormir. Pode melhorar e pode piorar. A soma das diferentes manifestações da mente forma o coletivo que é a humanidade. Se as manifestações degeneradas prevalecerem, a humanidade piora. Simples. Existem ilimitadas manifestações da mente. Dentro de uma manifestação da mente, que é você, já há incontáveis possibilidades. Você sabe que você poderia fazer muito mais bem do que você faz e muito mais mal do que você faz. Quantas vezes você já teve pensamentos maus? Quantas vezes você já teve ideias que você sabe que não pode levar adiante porque não são boas nem para você e nem para o próximo? Você não deixou essas ideias prevalecerem. Você não deixou essas ideias se manifestarem no plano físico. Quantas pessoas que nós conhecemos têm dentro de si a potencialidade criminosa latente e, no entanto, reprimem o impulso criminoso, não deixam o impulso criminoso nascer, vir à tona? O mesmo se aplica à mente total ou coletiva. Não deveríamos deixar que se proliferassem seres humanos que são péssimas manifestações da mente. Assim como a partir da nossa mente individual nós devemos reprimir impulsos que, se fossem manifestados, seriam prejudiciais para nós mesmos e para o próximo, do mesmo modo nós devemos evitar que se proliferem seres que são péssimas manifestações da mente. Isso é simples, cristalino. No próximo vídeo nós vamos tratar da lei de desapego, a lei da mente que recebeu mais ênfase por parte de Jesus. Muita força e paz para você.